Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a lei moral e a lei cerimonial. Qual é a diferença entre elas? Qual que está em vigor? Qual que foi abolida? Por que nós não devemos agora, ainda em nossa atualidade, sacrificar cordeiros, sacrificar animais? O que aconteceu para que isso pudesse cessar? Ok? Vamos descobrir tudo isso agora e eu quero convidar você a vir junto comigo se aprofundar no texto. Ok, primeiramente nós precisamos entender o que são as leis cerimoniais. De Levítico 1 a Levítico 4, nós vamos ver vários tipos de oferendas, vários tipos de holocaustos, vários tipos de ofertas, vários tipos de sacrifícios, onde você vai perceber que esses sacrifícios faziam parte de um rito do santuário, que eram ritos cerimoniais. Essas leis que faziam parte do santuário, pelo que nós já estudamos no santuário, lembra que nós estamos no santuário? Então, essas leis cerimoniais, você sabe que todos os objetos do santuário, eles simbolizavam Jesus, eles apontavam para Cristo. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele aboliu todas essas leis que eram contra nós, leis de ordenanças, que precisavam sacrificar animais, fazer holocaustos e muitas outras coisas mais. Então, essas leis, elas foram cravadas por Cristo na cruz. E qual a diferença? A diferença é que essas leis foram escritas por Moisés e foi dada para o povo, para a proteção do povo e também para que pudesse mostrar que o Messias um dia viria e acabaria com tudo isso. Já a lei moral, ela foi escrita pelo dedo de Deus e isso está escrito em Êxodo 31:18. Acompanhe comigo, olha o que está escrito aí. Tendo acabado de falar com Moisés no monte, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ok? Então, a lei moral foi escrita em tábuas de pedra. E pedra, você sabe que é símbolo de eternidade. E as leis de Deus, a lei moral, ela é o símbolo do caráter de Deus. Inclusive, Jesus, lá no Novo Testamento, ele vai resumir a lei e vai mostrar que significa o caráter de Deus, que é amor a Deus e amor ao próximo. Em suma, a lei de Deus ela reflete o amor, que é o vínculo da perfeição e é o maior dom, o dom supremo falado por Paulo. Existem algumas pessoas, algumas denominações, algumas religiões, alguns credos religiosos que acreditam que a lei de Deus foi abolida e que nós não precisamos mais guardar a lei. Apesar de sermos salvos pela graça, nós não precisamos mais guardar a lei. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos olhar o que o texto bíblico está dizendo? Então vamos nos aprofundar um pouquinho no texto mais. Olha comigo aí, Romanos capítulo 3, versículo 31. A minha Bíblia diz e a sua confirma. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, claro que não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ok? Então, o texto bíblico é claro dizendo, olha, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Esse texto já diz que nós precisamos guardar a lei. Ok? Qual é essa lei? A lei dos 10 mandamentos, claro, que é a lei do amor, que é chamada também por Tiago como a lei da liberdade. Ou seja, o que é a liberdade? Quando você guarda, você é livre. Quando você transgride, você é escravo. E Jesus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz: todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se você transgride a lei, você peca, e se você peca, você se torna escravo do pecado. E o que Tiago fala em mostrar que a lei de Deus é a lei da liberdade, é quando você guarda, você é livre. Você está livre do pecado, porque você não está em transgressão. Conseguiu compreender? Amém? Como dar uma resposta plausível para as pessoas que acreditam que a lei de Deus foi abolida? A minha Bíblia diz e a sua confirma. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ok? Jesus está dizendo aqui que ele não veio acabar com a lei, que ele não veio destruir a lei. Pelo contrário, ele veio cumprir. Esse texto, ele aponta que Jesus não veio acabar com a lei.
Pelo contrário, nós, assim como Jesus, precisamos cumprir, porque ele veio cumprir e nós precisamos cumprir. Qual é a lei que eu preciso cumprir, pastor? A lei do amor. Você precisa amar o seu próximo. Essa é a principal de todas as leis. Sabia disso? O próprio Paulo resume isso. Paulo afirma que o maior de todos os mandamentos é amar ao próximo. Ele resume tudo aqui. Pastor, mas não é amar a Deus? Bem, entenda. Amar a Deus sem amar ao próximo não é amar a Deus. Entende? Então, por isso que Paulo fala assim, se você ama ao seu próximo, a quem você vê, você consegue amar a Deus a quem você não vê. E Jesus diz, se você não ama o seu próximo a quem você vê, como você pode amar a Deus que você não vê? Consegue entender? Então, dizer que ama a Deus, mas despreza o seu próximo, você não ama a Deus verdadeiramente. Porque você despreza a pessoa que você vê, mas diz que ama a Deus a quem você não vê. Então, o amor ao próximo revela de fato que você ama a Deus. Mais uma pergunta para a reflexão do nosso estudo. Deus permite mudança na sua palavra? Se ele não permite mudança na sua palavra, será que ele permite mudança na lei? Daniel profetizou que um dia viria alguém e iria mudar a lei. E Constantino, em 321, sancionou um decreto que obrigava as pessoas a adorar no domingo, a guardar o domingo. A Igreja Católica, infelizmente, ela mudou alguns mandamentos. Ela tem o catecismo e ela acabou mudando aqui os 10 mandamentos. Se você for olhar a diferença entre o catecismo, você vai ver que nos 10 mandamentos aparece uma coisa e no catecismo aparece outra. Nos 10 mandamentos, no primeiro mandamento aparece amar a Deus sobre todas as coisas, no catecismo, assim como no nosso. Mas no segundo mandamento não aparece o mandamento que proíbe a adoração à imagem, porque a Igreja Católica tirou esse mandamento e como ela tirou, aí ficou uma vaga, um vácuo. E aí o que ela fez? Ela pegou o 10º mandamento e transformou em 2. Além disso, ela ainda não coloca o sábado. Ela tirou também o sábado. E no lugar do sábado ela diz guardar domingos e festas. Então, a Igreja Católica ela acabou mudando a lei de Deus, algo que não é permitido segundo Malaquias capítulo 3, versículo 6, que diz: porque eu, Senhor, não mudo, portanto vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Lá em Apocalipse capítulo 22, 18 e 19, nós vamos encontrar Jesus falando que ele não permite que seja tirado nada do livro da profecia e nem que seja acrescentado nada. E aquele que tirar, será tirado a sua parte da árvore da vida, e aquele que acrescentar, será acrescentado sobre a sua vida os flagelos escritos nesse livro. Portanto, é perigoso adicionar qualquer coisa à palavra de Deus ou retirar dela. Portanto, cabe a cada um de nós ver a Bíblia como de fato ela é e não tentar nem acrescentar e nem tirar. Se Deus disse, a lei está em vigor, ele não veio revogar, não veio destruir, então devemos aceitar e cumprir, assim como Jesus cumpriu. Muito bem, eu acredito que você deva ter entendido até aqui que a lei de Deus, que foi escrita pelo próprio Deus, ela precisa ser guardada, continuar sendo guardada, inclusive o sábado, é claro, né? Porque o sábado faz parte da lei de Deus, da lei moral e não da lei cerimonial. Pastor, e aquele texto que diz que Jesus aboliu os mandamentos de ordenanças na cruz quando ele morreu? Meu amigo e minha amiga, esse texto ele fala sobre as leis cerimoniais, as leis que apontavam para Cristo. Lembra que o santuário, todo o santuário, o candelabro, o altar de incenso, o altar de sacrifício, todas as coisas, a bacia d'água, todas as coisas apontavam para o sacrifício de Cristo e para o seu ministério. Quando Cristo veio e morreu na cruz para pagar os nossos pecados, ele aboliu tudo isso, finalizou ali. Não precisa mais ter sacrifício, ter ritual do santuário. Entende? Então, foi essas leis que Cristo aboliu na cruz, que eram contra nós. Porque se nós pecássemos, nós teríamos que sacrificar o cordeiro, senão nós estaríamos com a mancha do pecado e nós seríamos perdidos, estaríamos perdidos. Hoje nós não precisamos mais sacrificar o cordeiro, porque o cordeiro pascal, que é Cristo,
já se sacrificou por nós, e quando nós pecamos hoje, nós vamos até Jesus e pedimos perdão, e Ele nos perdoa, amém? Então é por isso que nós precisamos guardar a lei moral, porque a lei que foi abolida foi a lei cerimonial de ordenanças que eram contra nós. Mas tem um problema, infelizmente, existem muitas pessoas que não têm o conhecimento bíblico e teológico e acabam confundindo certas coisas. E isso foi profetizado por Paulo no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 25, que diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então você nota por esse texto, Paulo profetizando que os homens mudaram a verdade, ok? Eles mudaram a verdade. Ou seja, Deus disse, é o sábado, aí o homem vem e diz, é o domingo, ok? Deus diz, olha, não precisa mais guardar essas leis, aí vem os judeus e diz, não, nós precisamos guardar a lei. Aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí os judeus dizem, não, ele não é o caminho, a verdade e a vida, ele foi um profeta, mas ele não é Deus. Entende? Então Jesus ele vem trazendo as coisas, as verdades, e os homens vêm deturpando a verdade, vêm tirando, vêm acabando com a verdade. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Jesus disse, olha, eu sou o único intercessor e advogado seu. A Igreja Católica diz que a Maria que é. Entende? Aí Jesus diz, olha, você tudo que pedir em meu nome eu te darei. Aí a Igreja Católica diz, não, você pode pedir para o São João, você pode pedir para o São Bernardo, para o São Jorge, para o São isso ou São aquilo. Então, infelizmente, as pessoas acabaram mudando a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é o texto que está dizendo. Ou seja, existem muitas pessoas adorando Maria, adorando outros deuses, adorando outros ídolos, ao invés de adorar a Jesus. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga, se você entendeu esse estudo, se você entendeu que realmente nós precisamos guardar a lei de Deus, a lei moral, que Tiago chama de a lei da liberdade, ok? Eu quero convidar você a fazer esse pacto com Deus. A gente sabe, e por esse estudo nós descobrimos que as leis que foram abolidas, de fato, foram as leis que eram de ordenanças, que eram contra nós. Mas a lei moral, que é os 10 mandamentos, que foi escrita pelo dedo de Deus, elas ainda estão em vigor, porque elas foram escritas em tábuas de pedra, simbolizando eternidade. E é por isso que eu quero convidar você, a partir de hoje, a guardar a lei de Deus, a ser fiel a Deus, a buscar fazer a vontade de Deus, guardando a sua santa lei. Sabe por quê? Porque o texto bíblico diz em João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E diz mais, no verso 21, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses sim é que me amam, e eles serão amados por meu Pai, e eu me manifestarei a eles. Louvado seja o nome de Deus. Olha que maravilha, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, Deus se manifesta para cada um de nós. Glória a Deus! Ele vai se manifestar para você, Ele vai se manifestar na sua vida se você guardar os mandamentos. É a Bíblia, é a palavra, é o poder de Deus, é o poder do Evangelho, é a palavra de Deus na sua e na minha vida. Amém? Então, meu querido amigo, eu queria fazer uma oração por você. Minha querida amiga, ore comigo. Querido Deus, obrigado por esse teu filho, por essa tua filha que está aqui orando comigo, que está estudando tua palavra comigo, que o teu santo e bom Espírito esteja com ele, com toda a sua casa, com toda a sua família, derrama bênção sem medida sobre o seu lar, sobre a sua casa, e que eles possam, Senhor, a cada dia mais, ser cheios do teu poder, cheios do teu Espírito Santo, e que o teu santo nome seja glorificado na vida deles a cada dia, e eu te peço também, em nome de Jesus, que o Senhor os prepare para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria de te convidar a compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que esse canal possa crescer, possa se tornar mais relevante e essa mensagem possa alcançar mais corações. Que Deus te abençoe, fica com Deus e eu te aguardo no próximo estudo.